galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo assim de transição do canal, tá? Quando você pega alguns vídeos meus lá pra trás, a gente chamava eles de Sixart, e essa transição foi pro Alma Artística, e esse é um primeiro vídeo que eu fiz e que ele tá bem ruinzinho assim, né? E como eu acho ele de extrema relevância para o canal, eu resolvi resgatar esse vídeo fazendo uma nova edição e trazendo quase que a mesma explicação, mas é de como você entende as artes, né? Como começar a entender as artes. Essas premissas são muito importantes. Bom, então vamos lá, né? Para começar a entender as artes, a gente tem um primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Não ser preconceituoso. Gente, e não ser preconceituoso não quer dizer que você deve aceitar toda e qualquer manifestação artística achando que ela é linda, que ela é perfeita, que ela é de extrema relevância. Não, não ser preconceituoso é não fazer juízo de valores sobre as artes. Por quê? Porque principalmente as artes, elas moram dentro de um quando e de um onde. Este quando é o contexto histórico em que ela está vivendo. E o que acontece nesse contexto histórico? Leva-se em consideração a política, a religião, a filosofia e até o âmbito de uma legalidade. O que isso quer dizer? Ela possui uma política ditatorial, então as artes se manifestam dentro dos ditames do governo. Ele é quem deixa ou não você publicar as suas obras. Nos países democráticos, acontecem de maneira diferente. Nós temos a livre expressão do pensamento e da criação artística. A filosofia, a ciência também são contribuições. Então não adianta, o que é não fazer juízo de valores? Você querer comparar as técnicas primitivas, por exemplo, com as contemporâneas. Por quê? Você vai ter um olhar preconceituoso em relação à evolução do ser humano, as técnicas utilizadas, os materiais utilizados. E o que é o onde? O onde nessa arte é o espaço geográfico em que ela vive, né? Se você levar em consideração que a Europa é o ponto central das artes e que ela sempre influenciou os outros lugares, né, os outros espaços geográficos, nós passamos a entender que ela vai sofrer modificações, porque tudo influencia, o clima influencia. A gente tem, assim, no nosso campo visual, quando você está diante de uma obra de arte, coloca-se mais beleza naquelas pessoas que estão vivendo em meio a uma neve, que a vestimenta é muito mais glamurosa. A época em que se vive e o jeito de se vestir é um parâmetro artístico que, conforme o tempo foi passando, foi se modificando. Beleza, então vamos lá. Como faz para livrar-se do preconceito? Eu preciso pensar como artista? Não, você não precisa pensar como o artista, mas você pode pensar artisticamente. Você pode olhar para aquela obra e lembrar que aquilo viveu num quando e num onde. E o que estava se passando na sociedade naquela época. Dessa maneira, te remete ao passado daquelas pessoas e o como elas estavam se sentindo. Não dá para você comparar, por exemplo, olha só, gente, é muito interessante isso. As artes primitivas encontradas lá na França, alguns historiadores, alguns antropólogos chegaram a pensar que estas artes poderiam ter sofrido modificações e intervenções posteriores à pré-história, de tão perfeitas que elas já se encontravam. Enquanto que aqui no Brasil, na Serra da Capivara, elas demonstram ser realmente primitivas. E olha que interessante, vamos levar em consideração a época pré-histórica também de cada lugar, sabe por quê? O barroco,
que foi o último vídeo que eu postei, ele chega aqui no Brasil 100 anos depois. Então, aqui era extremamente natural. Então, eu posso comparar a França com o Brasil? Não, não posso fazer esse tipo de análise preconceituosa, porque as técnicas vão chegar aqui bem depois. E ainda assim, na semana de 22, pessoas como a Anitta, como a Tarsila, são pessoas que estudaram fora e trouxeram essas novas técnicas. Toda vez que algo se inova, sofre um preconceito. Existe um livro do Kandinsky que se chama Do Espiritual na Arte, e que uma frase célebre que saiu dali diz assim: a arte, ela é filha de seu tempo. Eu acho que assim explica tudo que é arte dentro de um contexto. Porque se ela é filha de seu tempo, ela está demonstrando o que está acontecendo no hoje. Não que as artes nunca tenham mentido, que é também o caso do barroco, que eu falei sobre disfarçar as questões aristocráticas que estavam decadentes, mas ela é sempre muito carregada de expressão. Ela tem sim os seus significados. Perceberam que fica bem mais fácil você colocar o pensamento artístico dentro de uma linha do tempo? Nesse contexto histórico, você consegue entender como estava a cabeça das pessoas naquela época, como elas viviam e como elas se sentiam. Gente, não tão somente a vivência, mas as técnicas também empregadas no desenvolvimento artístico conta muito. Você não vai contar com uma arte só naturalística, a matemática entra muito, né? O Leonardo da Vinci é um parâmetro de proporção, o Mondrian, que fazia estudos e linhas e réguas, as técnicas também de escultura. Michelangelo, por exemplo, quando ele esculpe naquele mármore que ele... Gente, é muito pouco maleável, é zero maleável. Cada batida dele era de uma matemática muito desenvolvida, porque se ele errar 1 milímetro na batida, ele podia perder um mármore inteiro, que ele ia se desmanchar. Então a gente já tem ali são pessoas com uma carga de inteligência muito grande e que conseguem desenvolver as suas artes através do tempo, manifestações artísticas, dentro da religiosidade, da filosofia, da ciência, da política da época. Acho que assim fica bem melhor e bem mais fácil de se entender, tá? Espero que vocês tenham compreendido e lembre-se, nesse vídeo de transição, que agora é o Alma Artística, espero que vocês gostem e se inscrevam aí no canal, tá? Eu percebi que tá chegando bastante gente nova, então sejam bem-vindos. Deixa já seu like aí pra gente, compartilhe com seus amigos, com seus professores e vamos compartilhar conhecimentos, né? Nós temos aqui inscritos que também são professores de arte, gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso e se dessa maneira facilitou a compreensão, tá? Grande beijo e fiquem com Deus!